Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast Business Podcast. O meu nome é Madalena Rodrigues e hoje vou ser a vossa hostess. E neste episódio contamos com a presença da Carolina Afonso. Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. Antes de começarmos e avançar para o nosso podcast, eu queria perguntar se poderia apresentar-se um pouco aqui para os nossos espectadores. Claro que sim, portanto o meu nome é Carolina Afonso, sou professora nesta casa, no ISEG, com muito gosto, não só em licenciatura como também nas pós-graduações, portanto e em vários cursos executivos na área do digital, na área da sustentabilidade e também da inteligência artificial. Para lá disso tenho uma vida profissional paralela, desde há muitos anos que trabalho em multinacionais, comecei por trabalhar na ASUS durante 8 anos, depois passei para a Konica Minolta, depois mais recentemente tive uma experiência muito importante para mim no meu percurso, que foi ser CEO do Gato Preto, uma marca líder em Portugal na área de retalho, portanto eu fui CEO em Portugal e em Espanha, portanto paralelamente também tenho alguns livros publicados, portanto tenho um enorme interesse por aprender ao longo da vida. Uma curiosidade, sou algarvia e tenho 2 filhos. Na nossa entrevista, falando um pouco sobre o seu percurso académico, reparámos que tirou uma licenciatura em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Depois fez esta mudança para a área de marketing. Eu queria perguntar como é que isto surgiu, como é que foi a mudança, que de certo foi um pouco brusca, mas... Sim, portanto, eu licenciei-me em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, na altura com o sonho de ser diplomata, algo que não veio a acontecer, apesar de eu ter trabalhado ainda dentro dessa área, porque fiz um estágio no AIESEP e depois trabalhei também na Câmara de Comércio Britânica, de alguma maneira tive aqui um contacto com as relações internacionais, depois com uma fase em que eu já estava numa ótica muito mais da promoção, de atividades de promoção e de marketing e de comunicação e senti que precisava ter essas bases e foi nesse âmbito e nessa sequência que acabei por vir parar ao ISEG e acabei por fazer a pós-graduação que havia na altura, que era em Marketing Management, que depois seguiu para mestrado, portanto, e acabei depois por enverdar pela área das tecnologias, porque foi aí que eu trabalhei durante mesmo muitos anos, nestas multinacionais e onde o marketing depois assumiu um papel muito mais preponderante que a ciência política e que as relações internacionais, ainda que, a meu ver, é um curso que me tem vindo a acompanhar vida fora, porque muito daquilo que eu aprendi, desde a economia ao direito até à própria prática diplomática, são skills que ficaram e que hoje em dia ainda me sirvo deles. Portanto, acabou por ser um curso que se vai digerindo ao longo da vida, que vai fazendo sentido ao longo da vida, portanto acabou por, no efeito imediato, não ter cumprido o seu propósito, mas no longo prazo acabou por ser uma mais-valia no meu percurso. E se calhar o seu percurso acaba por ser uma prova que a licenciatura que tiramos não é algo que vai ditar aquilo que vamos fazer no nosso futuro. De todo. Eu acho que cada vez menos. Portanto, ou seja, portanto, é muito difícil também aos 18 anos nós termos muito claro aquilo que nós queremos fazer vida fora. E hoje em dia, e já há estudos que provam isto, a tendência será, no contexto de uma vida, por exemplo, pessoas da vossa geração terem 10 trabalhos, por exemplo, diferentes ao longo da vida, ou seja, aquela ideia do trabalho para a vida acaba por já não ser uma realidade hoje e no futuro muito menos. Portanto, logo, como é que a formação poderia ser apenas uma e única numa fase tão precoce da nossa vida? Portanto, é muito natural que venhamos a fazer outros cursos, né, que a nossa formação ao longo da vida vá noutras direções e não tem que ser uma licenciatura que nos define enquanto profissionais, portanto, de todo. Sim, e queria também, falando aqui um pouco, porque tinha falado do seu sonho de ser diplomata, e queria perguntar como é que foi, se calhar, ser um pouco deste sonho para assumir esta área do marketing. Portanto, ou seja, eu na verdade considero que o sonho não morreu, ganhou foi outra forma, portanto, ou seja, na verdade eu não enverdei pela diplomacia, vamos chamar-lhe política, mas enverdei por uma diplomacia corporativa, na lógica em que os skills de diplomacia, sobretudo no mundo hoje em que vivemos, são mesmo muito necessários. É preciso consensos, é preciso ouvir novas perspectivas, é preciso escutar o outro, é preciso entender a cultura do outro e esses ensinamentos foram-me sempre úteis. De alguma maneira fui sempre sendo diplomata ao longo da vida, durante muitos anos. Trabalhei com multinacionais asiáticas cujo mindset, cuja cultura é completamente diferente da nossa, sobretudo da nossa na Europa. Portanto, ter estes skills de entender o outro e procurar o diálogo e procurar a colaboração são sem dúvida um ganho que vem desta formação, não é? Portanto, desta licenciatura e que me vão sempre acompanhando ao longo da vida. Portanto, para lá da parte das línguas, que também é uma facilidade que adveio daí, portanto, ou seja, ter tirado relações internacionais
fez-me aperfeiçoar uma série de línguas estrangeiras diferentes, o que também me dá outras competências de entender o outro na sua língua, não é? Portanto, acho que isto também é uma mais-valia. Portanto, eu diria que a diplomacia está bem presente, está bem viva e acompanha-me. Portanto, acabou por ser até um traço da minha personalidade. Isso é ótimo, acabou por conseguir o melhor dos dois mundos. De alguma maneira. E se calhar avançando aqui um pouco para o seu percurso mais profissional, nós vimos que também fez um estágio na Holanda, que foi assim que iniciou a sua carreira profissional. Queria perguntar-te como é que essa sua experiência impactou-a como profissional. Portanto, esse estágio é acompanhado de uma história. Portanto, eu na verdade fui parar aos Países Baixos porque escolhi fazer Erasmus na Holanda, mais especificamente em Haia. Procurava um país diferente do nosso, anglo-saxónico, com uma cultura diferente que me fizesse realmente olhar para o mundo de outra forma. E estando lá, porque Haia é a capital administrativa da Holanda, então é onde estão as embaixadas também. E não longe da minha casa estava a Embaixada de Portugal. E eu via e pensava, bem, que engraçado, está ali a Embaixada de Portugal. Houve um dia que tive coragem e toquei a campainha e sabia que lá funcionava o ICEP, que hoje em dia é o AIECEP, e fui-me voluntariar. Basicamente foi isto, ou seja, toquei a campainha e disse que gostava de fazer um estágio. E eles acharam-me imensa graça, como quem diz, é a primeira vez em tantos anos que há tanta gente a estagiar, a fazer cá Erasmus e nunca ninguém tocou a campainha a dizer nesta fase da vida em que as pessoas procuram diversão, eu quero estagiar aqui. E foi o que aconteceu. E houve espaço para tudo, para o estudo, para a diversão e também para fazer este estágio. E foi muito interessante a experiência de olhar para Portugal quase com os olhos de um holandês, não é? Portanto, com outras lentes, porque havia uma série de iniciativas que aconteceram ao longo desses meses em que eu lá estive, como, por exemplo, uma mostra de cinema português, portanto, e ver como é que é os nossos filmes a serem vistos aos olhos de outras culturas. Portanto, houve aqui uma experiência muito interessante e até de entender como é que os portugueses vivem nos Países Baixos. Faz um bocadinho lembrar aquele programa dos portugueses pelo mundo, mas de uma perspectiva de insider, de estar lá no terreno a ver com os meus olhos, portanto foi um privilégio e no final até foi interessante que ainda hoje tenho essa carta de recomendação que na altura o responsável pelo ICEP fez questão de me entregar, porque não era um estágio remunerado, não é? Era a primeira vez que isto acontecia, eles nem tinham enquadramento propriamente para esta função e no final ele disse, não, mas eu faço questão de escrever uma carta e onde ele enalteceu mesmo isto, ou seja, a proatividade pouco usual, não é? De alguém que vai para lá estudar e que quer trabalhar e que quer aprender e que quer contribuir. Portanto, isto também é um incentivo a pessoas que às vezes pensam e que têm sonhos e que às vezes não têm coragem ou têm vergonha, não é? O não está garantido, não é? Portanto, e neste caso eu queria tanto que aconteceu. Portanto, acaba por ser estas experiências também que nos constroem. Isso é super interessante e ter presente essa proatividade desde cedo. Sendo aqui um pouco mais à frente na sua carreira, falou há pouco de ASES, nós vimos que foi diretora de marketing durante 8 anos e queríamos perguntar qual é que foi assim, o seu maior receio ao assumir um cargo com uma responsabilidade nesta dimensão. Portanto, o cargo não começou logo por ser diretora de marketing. No início eu até reportava um diretor ibérico que saiu da empresa depois, um mês depois, e na verdade foi, vou usar a expressão em inglês porque em português não encontro palavra, foi overwhelming na altura, ou seja, eu senti que era uma experiência maior que eu própria, no sentido em que os desafios eram muitos. A ASE em Portugal era só um escritório que estava a começar a nascer, não é? Portanto, eu entro para lá ao mesmo tempo da mobília e da máquina do café, mas na verdade a ASE no país de origem, que é Taiwan, é enorme, é mesmo uma empresa muito grande. Quando eu fui lá a primeira vez, portanto, presenciei, portanto, tem uma piscina, tem um Starbucks dentro das instalações, tem um helioporto, portanto, é uma empresa enorme de referência para Taiwan. E eu senti depois esse peso de, ok, há que construir, há que dar a conhecer esta empresa em Portugal, construir toda a notoriedade que a marca não tinha e que passou a ter. Portanto, ou seja, todo um trabalho de conquista em que os skills de marketing foram mesmo muito importantes e depois a minha carreira foi evoluindo nessa proporção. Portanto, quando eu saí 8 anos depois, a marca estava consolidada e isso foi um grande achievement. Eu já não tinha que dizer o que era a ASES, bastava só dizer que trabalhava na ASES e isso foi uma grande conquista. E hoje em dia, portanto, foi uma escola tão importante para mim que eu não me consigo abster disto. Eu estou sempre a ver quando alguém, de repente, tira um portátil da mochila ou mesmo em salas de aula as pessoas tiram os portáteis, é inevitável para mim. Às vezes até dou comigo a contar, ok, estão ali 10, 8 são da ASES. Foi um defeito que me ficou, mas o olhar vai muito para aí, porque acabou por ser, uma vez dentro destas empresas, elas ficam mesmo connosco, fazem parte do nosso ADN e eu senti que esta marca teve esse papel na minha vida.
Falou há pouco que foi CEO do Gato Preto e Portugal e Espanha agora até fevereiro deste ano e, para além disso, também assumiu outros cargos de liderança ao longo da sua carreira. E eu queria perguntar qual é que foi a maior aprendizagem que ganhou de todas estas experiências. Portanto, foram experiências complementares, mas também diferentes entre si. O caso da ASUS foi o que já contei, o caso do Gato Preto é uma marca portuguesa e essa parte também é interessante, ou seja, é das poucas marcas portuguesas que é tão acarinhada em Portugal. Se eu, no início da ASUS, tinha que explicar o que era a ASUS, o Gato Preto tem um fenómeno que ainda hoje eu não consigo explicar, que é, por exemplo, chegar a uma sala de aula, por exemplo, e dizer, como dizia, não é? Sou CEO do Gato Preto, e toda a gente dizia, que engraçado, eu tenho uma caneca, eu tenho uma almofada, os meus pais têm, enfim, ou seja, saber que é uma marca que é muito querida pelos portugueses e que dentro das casas em Portugal existem produtos da marca, é realmente muito, muito interessante. Há muito carinho por esta marca. Foi um desafio grande, porque quando eu entrei, não entrei para a função de CEO, entrei para fazer a parte toda da transformação digital, trazer inovação para dentro da empresa. Foi com o objetivo também de fazer toda a estratégia de digital e fazer o rebranding da marca, portanto, ou seja, deixou de ser a loja do Gato Preto para passar a ser Gato Preto, e montar o site do zero, portanto, ou seja, a experiência online foi construída pela equipa que trabalhou comigo. E depois ver que ao fim de 1 ano e meio, portanto, nós já estávamos a evoluir bastante e a loja tornou-se a loja número 1 da marca, foi talvez a maior conquista que eu senti mesmo, que foi produto de um esforço, não só meu, obviamente isto não se faz sozinho, de uma equipa, mas também do pensar estrategicamente, pensar como é que isto pode funcionar, qual é o ecossistema que se tem que montar, quem são os stakeholders deste projeto, quais são as campainhas a que tenho que tocar para fazer com que isto aconteça, e perceber que isso foi um milestone e que foi atingido, encheu-nos a todos de orgulho. A mim pessoalmente depois foi daqui que veio também a confiança por parte dos stakeholders para investirem em mim, me convidarem para assumir a liderança da empresa, não só em Portugal como em Espanha. Portanto, isto acabou por ter este simbolismo forte para mim. Claro que a seguir a ter sido nomeada CEO, também percebi que tinha que continuar a investir na formação, portanto isto foi desde sempre, portanto como já vos disse, portanto fiz licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutoramento, no meio disto tudo fiz doutoramento em Espanha, na Universidade Complutense de Madrid, e continuei sempre a estudar, e quando fui para a posição de CEO decidi estudar finanças, portanto fui estudar finanças, e pronto, entretanto também já fiz outros cursos, mas isto para dizer que há momentos importantes nas nossas vidas e quando de alguma maneira nós nos podemos sentir assustados pelos desafios, portanto cada um tem as suas estratégias, a minha é procurar sempre formação, portanto a formação tranquiliza-me, dá-me umas frameworks que eu preciso e as ferramentas que eu preciso para conseguir, portanto, ultrapassar esses desafios com sucesso. E sendo CEO de uma marca ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, como é que foi lidar com clientes completamente diferentes? Porque eles são diferentes e esse é um bom ponto de partida. Aliás, há poucas marcas portuguesas a ter sucesso em Espanha precisamente por acharem que os mercados são iguais. Porque somos próximos, porque somos um povo irmão, porque, enfim, mil e uma teorias. Na verdade, somos próximos na nossa base cultural, não é? Portanto, culturalmente a nossa matriz é semelhante, mas em termos de comportamento do consumidor somos diferentes. Portanto, os espanhóis muito mais expansivos do que os portugueses, a viverem muito mais a rua e o consumo é o consumo de calha, não é? Portanto, ou seja, eles vivem muito a rua, é muito mais o comércio tradicional, as marcas locais. O caso de Portugal é diferente, passa-se tudo muito mais em shopping centers, ou seja, os centros comerciais têm um papel muito importante e grande parte das transações é nesse ecossistema que se realizam, portanto logo há diferenças na forma como as pessoas compram, nos produtos que preferem, portanto há uma série, sazonalidade também é um fator que afeta, portanto há uma série de variáveis que são diferentes no comportamento do consumidor e isto é um drive essencial para se poder estar com sucesso e ter uma estratégia com sucesso num outro país, é entender a sua cultura e as nuances, as várias nuances que possam existir ao nível do comportamento do consumidor. Ainda aqui um pouco mais deste seu papel enquanto CEO, ou seja, um papel neste calibre exige está inerente uma grande pressão nas decisões que são tomadas e, ou seja, em tudo que faça. Queria perguntar como é que foi, pelo menos eu quando penso num cargo de CEO, é algo que me atrai, mas depois que fico,
Ok. Se eu fizer um erro, pode ter uma grande repercussão. E queria saber como é que foi lidar com esta pressão constante que teve que viver. Acho que há aqui uma parte que são cargos que têm um elevado escrutínio, ou seja, porquê? Porque são papéis importantes no contexto da tomada de decisão, porque apesar das decisões poderem ser partilhadas, e em muitos casos são, porque os stakeholders são todos eles são envolvidos, há decisões que somos nós que temos que as tomar, não é? Portanto, com o lado B, o lado A e o lado B dessa decisão, portanto, apresentando os prós e os contras. E nem sempre estamos certos de que essa decisão é realmente a melhor. Portanto, logo há pressão, claro que sim. Aliás, há uma frase até que diz que é preciso coragem, e a frase em inglês é "Courage is a very lonely place", ou seja, naquele momento das decisões difíceis nós estamos sozinhos. Portanto, e esse momento é um momento de introspeção também. O que é que me ajuda aqui? Agora vem a parte quase poética, mas ajuda-me muito a ser algarvia. Porque há um lado meu que eu faço sempre muitos paralelismos com o ambiente no qual eu cresci, e com o facto de eu ter crescido rodeada de mar e de natureza faz-me entender os ciclos da própria natureza, ou seja, a maré enche e a maré vaza, não é? Portanto, ou seja, podemos às vezes fazer uma navegação junto à costa e outras vezes em alto mar. Portanto, perceber estes ritmos da natureza ajuda-nos a perceber que nas empresas também há ciclos de expansão, de maré cheia, e ciclos de retração, de maré vazia. E perceber que a seguir à maré vazia vem a maré cheia. Portanto, ou seja, há aqui ensinamentos e alguma serenidade perante a adversidade que eu vou buscar ao meu contexto e ao ambiente em que eu cresci. E às vezes temos que respeitar também os timings, não é? Portanto, e assegurar que estamos a fazer a coisa certa. Nós nunca vamos perceber realmente o impacto das nossas decisões, mas se dermos o melhor de nós mesmos e se estivermos na nossa melhor versão, fizemos a nossa parte, não é? Depois temos que saber respeitar e deixar as coisas acontecer, se tiverem que acontecer. Portanto, há muitas perspectivas e muitos ensinamentos que se tiram destes cargos, mas efetivamente a pressão está lá, o stress está associado, muitas vezes até um stress positivo, puxa-nos para a frente, mas são cargos de escrutínio também, em que os olhos estão postos em nós. Sim, e acaba por nunca ter descanso, porque, pelo menos eu se calhar erradamente, mas eu tenho esta visão num cargo de CEO, que se eu fechar os olhos durante muito tempo, a casa pode estar a descansar. É um bocadinho como estar ao leme de um barco, outra vez fazendo a analogia para o mundo do mar, não é? Mas é um bocadinho, o capitão não descansa no sentido em que quando está em alto mar, portanto há que estar atento, não é? Portanto, sim, é uma função de elevada pressão, mas que depois também há ferramentas que nos ajudam a autorregular as nossas emoções. É uma função que exige também uma parte de inteligência emocional grande. Não são só hard skills, os soft skills, se calhar, são mais importantes do que nunca. Portanto, entender sinais, conseguirmos controlar as nossas emoções. Portanto, tudo isso também contribui para conseguirmos navegar para um porto. Sim, também falam-nos muito que é quanto mais subirmos na carreira, se cada vez mais é preciso soft skills e cada vez, não é cada vez menos, mas as hard skills não são tão importantes quanto no início. Sem dúvida. A partir de um certo momento, há quase que uma inversão. Se calhar o início da carreira, os hard skills são determinantes para nós chegarmos a um determinado patamar. A partir de um determinado patamar, se nós não conseguirmos ter inteligência emocional, se não conseguirmos ser resilientes, se não conseguirmos praticar a escuta ativa, se não conseguirmos ter uma liderança empática, tudo isto são soft skills e pesam muito na balança. Portanto, isto tem a ver com maturidade também. Se calhar numa fase inicial de carreira é difícil conseguirmos ter estes skills. É um bocadinho algo que se vai construindo ao longo da vida, mas acabam por ter um papel decisivo. Seguramente. Aqui mais num ponto, fala-se agora muito nesta coisa do work-life balance e eu queria perguntar como é que, lá está, isto são todas, pelo menos ideias que eu tenho, que são um pouco estereótipos que um CEO não tem um work-life balance. Eu não tenho um work-life balance, eu chamo-lhe, e aliás, há teorias sobre isto, não sou eu que sou a autora, para mim é o integrated life balance, vamos chamar-lhe assim, ou seja, eu vejo a vida como um todo, não há a Carolina no trabalho e a Carolina em casa, não há a Carolina com os amigos e a Carolina com a família, há a Carolina, portanto, e eu acho que nós somos uma unidade, somos uma única pessoa e às vezes eu vejo pessoas em esforço para estarem a conseguir balancear-se tanto, no sentido de eu tenho que sair a esta hora, ou eu tenho que ir ao ginásio àquela, ou eu tenho que comer o meu snack de amendoins às 10 da manhã. Portanto, eu vejo às vezes muito alguns fundamentalismos em relação a isto. E se nós agirmos com naturalidade,
as coisas acontecem. Portanto, se calhar há dias em que eu vou me dedicar mais à minha família, claro que sim, ou porque o meu filho está doente, ou porque tenho que ir à reunião da escola, ou porque simplesmente tenho que brincar com eles, na verdade. Mas se calhar há outros dias em que a vida profissional exige mais e temos que estar mais presentes. Portanto, tentar forçar estas situações a mim causa-me mais frustração. Respeito que eu o faça, mas a mim causa-me mais frustração ter que estar a policiar-me do que estar a usufruir daquilo que o momento pede. Mas claro que tento fazer isto com bom senso, não é? Para mim é essencial, por exemplo, a vida familiar para mim é onde eu vou buscar a minha energia para eu conseguir desempenhar bem a minha função. Portanto, é essencial para mim eu estar bem comigo própria e ter o meu autocuidado, não é? Portanto, e respeitar-me e respeitar os meus limites, portanto, tudo isso é essencial. Mas tento não ser, portanto, tão rigorosa ao ponto de me castrar quase e estar a policiar a todo e qualquer momento. Portanto, acabo por ser permissiva na forma como balanceio essas áreas todas da vida. E depois, se calhar, também, ou seja, eu também falo por mim, quando eu tenho tudo, horários, ok, das 9 às 10 tenho que fazer isto, das 10 às 11 tenho que... E muitas vezes horários acontece, falha-se, e cria-se assim um sentido de autoculpa. Sim, depois vem acompanhado disso. Por isso é que eu muitas vezes não falo tanto em tempo, mas sim em energia, no sentido em que quando nós estamos a fazer uma coisa que gostamos, nem damos pelo tempo a passar, não é? Às vezes estamos tão envolvidos, não é? Estamos a gostar tanto daquilo que estamos a fazer, que se calhar passaram horas e não demos por isto. E está tudo certo, porque estamos focados no objetivo. E se estivermos a contar, não, eu agora só tenho 1 hora para fazer isto, se calhar não vamos desfrutar da mesma maneira que desfrutaríamos se nos permitíssemos viver as coisas. E pronto, eu acho que aí está, na essência, eu acho que nós sabemos o que temos que fazer, só temos que nos ouvir mais, respeitar-nos mais, para conseguir fazer esse equilíbrio, que nem sempre é fácil, não é? Sim, sim, é verdade. E se calhar avançando um pouco deste tópico, vimos que pronto, acabou por mudar várias vezes de empresa e também tinha-se este conceito de empresa para a vida. Ou seja, eu entro, fico aqui, faço só a minha carreira e depois reformo e vou-me embora. E queria perguntar o que é que acha deste conceito, se acha que nos dias de hoje já não se aplica muito. O que vi, o que li, na verdade, em termos de estudos, foi que efetivamente existe hoje em dia, sobretudo nas gerações mais novas, na chamada geração Z, uma maior propensão para haver vários empregos ao longo da vida. Portanto, isso vai ser cada vez mais uma tendência. Eu não acho nem certo nem errado, porque eu vejo também, conheço várias pessoas muito realizadas e ficaram uma vida inteira dentro da mesma empresa, mas porque dentro da mesma empresa houve vários desafios. Portanto, há empresas, se calhar pela sua dimensão, por exemplo, em que permitem que uma carreira seja feita dentro do contexto de uma empresa em que a pessoa tem desafios constantes e que evolui e que, ou seja, e que há uma aposta nela e que ela se desenvolve e está tudo certo. Há outras pessoas em que isso não acontece, ou porque a empresa, ou porque já se atingiu o que era suposto atingir numa determinada empresa, ou porque dinâmicas do próprio mercado de trabalho, portanto, ou seja, as carreiras não são lineares. Eu acho que também não se pode ser fundamentalista a dizer que já não há empregos para a vida. Claro que há empregos para a vida, desde que a pessoa se sinta realizada a fazer aquilo que faz, como também pode ser numa vertente de procurar novos desafios noutros contextos. A mim sempre foi, o que me moveu sempre foram os desafios, independentemente de estar numa mesma empresa ou em várias, o que me move é eu sentir que há desafios constantes onde eu possa aprender. Portanto, acho que faz mais sentido uma abordagem neste sentido de desafios constantes e não tanto se é dentro da mesma empresa ou se é em várias. Eu sinto que se uma pessoa, quando está a trabalhar, pelo menos falo para mim própria, se eu sinto que estou a estagnar e que não tenho mais por onde ir. Pois é isso, nós sabemos os nossos próprios limites, nós sentimos quando já atingimos o teto, não é? E precisamos de um desafio a seguir. Só que há de facto empresas onde isso é possível e que esse desafio surge, não é? E as pessoas evoluem e está certo, porque aí está. Eu conheço efetivamente pessoas que fizeram uma carreira inteira dentro de uma organização e que são felizes, portanto, longe de dizer que o futuro está em estar a saltitar entre empresas. Acho que não é de todo, acho que cada um deve encontrar a sua fórmula e cada um rege-se por valores diferentes, não é? Há quem se reja por desafios, há quem se reja por estabilidade financeira, há quem se reja por outro tipo de situações, portanto, acho que a carreira e o que nos faz felizes é algo muito individual. E queria também perguntar-lhe se foi muito desafiante lidar com esta, ou seja, porque, pelo menos eu penso, quando eu estou a mudar várias vezes de empresa em empresa, a mudança e a metodologia de trabalho acaba por ser completamente diferente. Eu queria perguntar como é que foi lidar com estas mudanças.
Eu sempre achei que era positivo, ou seja, por exemplo, já abordei aqui o facto de ter trabalhado em multinacionais asiáticas, portanto, outras culturas é muito interessante. Depois tive essa experiência na Holanda, que é outra cultura, trabalhei na Câmara de Comércio Britânica, em que eram ingleses, portanto, na verdade, fui tendo estas experiências ao longo da vida em vários contextos culturais diferentes e, para mim, ter várias formas de trabalho, ou lidar com várias formas de trabalho e metodologias, é enriquecedor. Por exemplo, imaginei até questões simples como dar feedback a um colaborador. É completamente diferente dar feedback a um asiático de dar feedback a um colaborador britânico, por exemplo. Um inglês vai ser muito mais straight to the point, ou seja, ele vai chamar e vai dizer o que se passa, não é? Portanto, independentemente. E a pessoa não leva aquilo no plano pessoal, para eles isto é muito tranquilo, ou seja, é muito mais situacional e muito mais de contexto. E a seguir, se eu preciso, vão os dois beber uma cerveja a um pub e está tudo bem. Em Portugal, dar feedback, temos que ir em pantufas, não é? Portanto, tem que ser tudo muito mais preparado, pensado, porque a pessoa pode levar aquilo a mal e isto pode ser um drama. Portanto, às vezes há uma carga pesada em dar feedback. Ou seja, isto muda de cultura para cultura. Um asiático, por exemplo, são culturas muito interdependentes e um asiático nunca gosta de estar no centro das atenções, mesmo quando é um elogio. Quando nós queremos dizer, fizeste super bem, está ótimo, eles ficam tipo, não, isto foi o trabalho de uma equipa. Ou seja, há diferentes formas de dar e de receber feedback que são diferentes. E é interessante ver estas nuances culturais, portanto, eu acho que se enriquece bastante quando temos a oportunidade de lidar com essas culturas e aprender um bocadinho sobre elas e adaptarmos-nos também, e evoluirmos. Sim, e deve ter sido super enriquecedor ter estas experiências todas e ter este contato com culturas de maneiras tão diferentes, estando em Portugal. Eu na verdade, acho que aí está. Não é a geografia que nos define. Eu acho que tive sempre uma carreira bastante global e bastante internacional, sem nunca ter saído verdadeiramente de Portugal. Porque como estive tão exposta ao mundo, não é? Fruto das multinacionais onde trabalhei e fiz tantas viagens, houve uma altura que parecia uma hospedeira, tantas viagens que fazia, acabou por me enriquecer também bastante. E isso também é outra forma de ver as coisas. Nós não temos necessariamente de ir para fora para ter uma carreira internacional. É possível fazê-la em Portugal, porque temos empresas de excelência e expostas ao mundo que podem proporcionar essas experiências também. É super interessante. Sim. Então agora nos dias de hoje, que fala-se imenso sim, de sim, ir para sim. fora para ter contato com outras culturas. Então agora com o crescimento da internet Sim, claro, hoje em dia é perfeitamente possível estarmos em Portugal e a trabalhar para o mundo, não é? Mais do que nunca. Passando um pouco agora para a nossa parte final da entrevista, nós gostamos sempre de fazer uma pergunta aos nossos convidados, que é qual é que foi o melhor conselho que já recebeu em toda a sua vida? O melhor conselho que já recebi em toda a minha vida. Portanto, recebi vários. Pronto, enfim, os mais evidentes são aqueles que eu já partilhei. Portanto, a aposta na formação é um conselho que eu sempre recebi e sempre dei, também de volta. Eu acho que há aqui um conselho que me deram, que eu acho que é valioso e que eu também tento praticar, que é o give back à sociedade. Ou seja, nunca é demais, é um conselho, não é? Portanto, nunca é demais nós pararmos às vezes para pensar no dar de volta. E no dar de volta é sem pensar em receber nada em troca. É eu estar aqui hoje e aceitar o vosso desafio, não é? Estar aqui e investir horas do meu tempo sem esperar receber nada em troca, não é? Portanto, é, por exemplo, participar como participo em vários eventos de Women Empowerment, porque é uma causa em que eu acredito. Portanto, dar de volta à sociedade sem esperar o retorno, sem haver uma lógica de mercantil por detrás, simplesmente o dar de volta, eu acho que foi um bom conselho que me deram, porque eu acho que depois a vida multiplica isso. E traz-nos de volta uma série de... Às vezes pensamos, porquê é que isto não está a acontecer? E se calhar é o fruto de eu também ter dado tanto. Não é? Portanto, eu acho que, de facto, nós, quando fazemos esse give back, sem essa intencionalidade, em algum momento da vida, a vida dá-nos de volta. E praticarmos essa gratidão também, acho que é um conselho que me deram e que eu tento transportar no meu dia-a-dia. Sim, há uma frase que eu também acabo por levar que vai muito em contra o que estava a dizer, que é deixa o mundo num lugar um pouco melhor do que aquilo que encontraste. E às vezes até perguntam, como é que tens tanto tempo para encaixar tanta coisa? Eu tenho sempre espaço para este give back, seja por mentoria. Às vezes há pessoas que eu já não tenho mesmo mais tempo e eu penso, ok, mas eu vou ajudar esta pessoa.
Ou seja, há aqui mesmo esta noção de que às vezes são pequenas coisas, pequenos gestos, não demora assim tanto do nosso tempo, mas tem muito impacto na vida do outro. E eu quero levar isso sempre para a vida e faz-me bem, enquanto pessoa, praticar este give back. Queria agradecer mais outra vez por ter tirado um pouco do seu tempo É o meu give back. por estar aqui connosco e ter partilhado um pouco da sua experiência, que é de facto muito interessante. E é tudo por hoje. Obrigado e até à próxima.